A vice-presidente norte-americana e candidata derrotada nas presidenciais realizadas na terça-feira, Kamala Harris, prometeu ajudar o adversário republicano Donald Trump numa transição de poder pacífica. Harris também desafiou os seus apoiantes a continuar a luta pela liberdade e justiça. Na primeira reação à derrota eleitoral, Kamala Harris expressou junto dos seus apoiantes orgulho pela campanha que protagonizou, segundo o Partido Democrata, e os motivos pelos quais foi feita. A política democrata disse já ter admitido, numa conversa com Trump, a derrota eleitoral e apelou para o respeito dos resultados, observando que é isso que distingue a democracia da anarquia e da tirania, numa alusão ao não reconhecimento de Trump da derrota eleitoral há 4 anos e ao assalto dos seus apoiantes ao Capitólio que se seguiu. Kamala Harris prometeu ajudar o seu adversário eleito numa transição de poder pacífica, mas deixou uma advertência como passo a citar: "Não devemos lealdade a um presidente ou a um partido, mas à Constituição dos Estados Unidos da América." Dirigindo-se aos apoiantes mais jovens, a vice-presidenta norte-americana disse compreender o seu desapontamento e vincou que reconhecer a derrota não implica abandonar a luta. E as felicitações à vitória de Donald Trump não tardaram em chegar de todo o mundo. O resultado das presidenciais foi conhecido mais cedo do que o esperado e logo de seguida começaram a surgir as saudações ao candidato republicano. Os líderes mundiais felicitaram a vitória do candidato republicano à Casa Branca, desde logo o primeiro-ministro húngaro, que foi um dos primeiros a reagir ainda antes da vitória de Donald Trump ser oficial. Numa publicação no Facebook, Viktor Orbán falou numa vitória maravilhosa. Horas depois, quando a conquista da Casa Branca por parte de Trump estava ainda mais assegurada, o primeiro-ministro húngaro voltou a falar nas eleições dos Estados Unidos ao dizer que é o maior regresso da história política dos Estados Unidos da América. O primeiro-ministro de Israel também felicitou a vitória na rede social X e fala no maior regresso da história. Para Benjamin Netanyahu, o regresso de Donald Trump à Casa Branca representa um novo começo para a América e um poderoso compromisso com a grande aliança entre Israel e a América. Também o Hamas se manifestou e deixa a promessa de que Donald Trump vai ser testado e pede que o apoio dos Estados Unidos a Israel acabe. Ainda no Médio Oriente, o Irão mostrou-se indiferente à vitória do republicano e afirma que as relações entre os dois países não vão mudar. Na Ucrânia, o presidente Zelensky felicitou Trump na rede social X, onde escreveu que espera que o resultado do sufrágio promova a paz no país. O presidente da Turquia também congratulou Donald Trump com uma mensagem de esperança sobre o fortalecimento das relações entre os dois países. Já a China disse que continuará a trabalhar com os Estados Unidos com base no respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação vantajosa para ambas as partes. Pela Europa, o presidente francês Emmanuel Macron foi um dos primeiros a felicitar Donald Trump e disse estar pronto para trabalhar em conjunto. Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, fala numa vitória histórica e disse estar ansioso para trabalhar com os Estados Unidos nos próximos anos. O chanceler alemão Olaf Scholz escreveu no X que vai continuar a trabalhar com os norte-americanos para o benefício dos cidadãos. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse já ter transmitido as felicitações a Donald Trump. Da Comissão Europeia chegaram também os parabéns de Ursula von der Leyen, que felicitou calorosamente Donald Trump pela sua eleição como 47º presidente dos Estados Unidos da América. A líder do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, assegurou que a UE está pronta para colaborar com Washington. A Rússia não terá intenções de felicitar Donald Trump. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez apenas uma breve declaração em que afirmou que os Estados Unidos estão direta e indiretamente envolvidos numa guerra contra a Rússia e vão esperar pela tomada de posse a 20 de janeiro para verem o que acontece. O presidente do Brasil, Lula da Silva, deu os parabéns a Donald Trump e fala no respeito pela voz do povo e pela democracia. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro felicitou também o grande amigo, destaca que foi uma vitória épica e espera que seja uma inspiração para o Brasil. Numa nota divulgada no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa desejou as felicidades a Donald Trump no novo mandato. Já o primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu estar empenhado numa colaboração estreita a nível bilateral e na NATO.
Inundações no estado norte-americano de Missouri fazem pelo menos 5 mortos. O governador do Missouri afirmou que a tempestade causou danos em todo o estado. Pelo menos 5 pessoas morreram afogadas no Missouri, nos Estados Unidos, incluindo 2 funcionários eleitorais, na sequência das inundações causadas por chuvas fortes. As chuvas atingiram as zonas sul e leste do estado do Missouri, o que levou ao encerramento de várias estradas na segunda e terça-feira, segundo as autoridades locais. O governador do Missouri afirmou que a tempestade causou danos em todo o estado e que o plano de ação de emergência, que foi entretanto ativado, iria garantir que as autoridades atuassem mais rapidamente em caso de novas perturbações ou danos. Os funcionários eleitorais que morreram afogados são um homem de 70 anos e uma mulher de 73, cujos corpos foram encontrados depois de o veículo em que circulavam ter sido arrastado pelas cheias para fora da estrada na madrugada do dia das eleições presidenciais americanas. Israel continua a bombardear o Líbano. Desta vez, o alvo foi a cidade do Barja, no litoral do país. Equipas de salvamento retiraram 30 corpos de um edifício de apartamentos atingido durante o ataque israelense contra a cidade. O representante da Defesa Civil do Líbano, Mustafa Danash, revelou que alguns vizinhos disseram haver ainda mais pessoas desaparecidas em consequência do ataque que ocorreu sem aviso prévio. Esta quarta-feira, também o Hezbollah lançou 10 rockets em direção a Israel, enquanto ambas as partes continuam a trocar disparos. Israel tem vindo a bombardear partes do Líbano por via aéreo, enquanto as tropas israelenses também estão a avançar para a parte sul do país. O chanceler alemão demitiu o líder do FDP e o titular da pasta das finanças alemães, Christian Lindner. Divergências na política económica entre os diferentes membros partidários da coligação levaram à demissão. O governo alemão está em risco, segundo avançou a imprensa internacional. O líder do FDP terá sido afastado no âmbito de divergências nas políticas económicas do atual executivo alemão. Olaf Scholz afirmou que o ex-titular das finanças quebrou a sua confiança demasiadas vezes. Cerca de 26 milhões de pessoas sofrem de fome aguda no Sudão, 755 das quais em condições catastróficas de fome. Estes dados constam de um relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Intitulado Atualização Humanitária do Sudão, o relatório refere que mais da metade da população do Sudão, 25,6 milhões de pessoas, enfrenta atualmente fome aguda, incluindo mulheres grávidas e crianças com consequências fatais ou para toda a vida. Segundo o relatório da ONU, o país africano continua a entrar numa espiral de caos e a falência do sistema de saúde deteriorou ainda mais a situação. A ONU alerta para a situação em que estão cerca de 5.000 crianças no campo de refugiados de Zanzan, que desde outubro passado não receberam tratamento médico porque tanto as milícias paramilitares, forças de apoio rápido, como o exército bloquearam a chegada de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais.
Atendendo à deterioração do sistema de saúde, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários advertiu também que o risco de surtos de doenças evitáveis por vacinação é o mais elevado desde o início do conflito. Lembrou que cerca de 11,2 milhões de pessoas foram deslocadas dentro e fora do Sudão desde abril de 2023, quando a guerra começou. O adiamento das eleições legislativas antecipadas na Guiné-Bissau foi oficializado em decreto presidencial depois do chefe de Estado ter feito o anúncio no final de semana. O presente decreto presidencial entra imediatamente em vigor, referiu o porta-voz da presidência. O decreto presidencial número 39 de 2024 revoga um outro decreto assinado a 16 de julho que marcava para 24 de novembro as eleições legislativas antecipadas na sequência da decisão do presidente Sissoco Embaló de dissolver o Parlamento a 4 de dezembro de 2023. O chefe de Estado tinha anunciado no sábado, depois de uma reunião com oficiais do Ministério do Interior, o adiamento do ato eleitoral. A decisão foi formalizada num decreto presidencial que justifica o cancelamento das eleições, com o parecer do governo tornado público na sexta-feira. Segundo o parecer do governo devidamente fundamentado, não estão reunidas as condições indispensáveis para a realização das referidas eleições na data inicialmente prevista, refere o decreto. O presente decreto presidencial entra imediatamente em vigor, referiu o porta-voz da presidência, que informou ainda que brevemente o Presidente da República vai fixar, por decreto, a nova data para a realização das próximas eleições legislativas.